Restauração do poder. Deus quer restaurar o poder da sua igreja, mas Deus quer restaurar primeiramente cada crente individualmente, e você precisa estar na posição de servo ou serva para receber renovação do Senhor, para receber a força e a unção do Espírito Santo para superar os obstáculos e as dificuldades e para avançar por meio da fé em direção às promessas de Deus para a sua vida. A palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder. A diferença entre a pregação atual do Evangelho e a proclamação do Evangelho na época da igreja primitiva é uma questão de poder. Embora usemos meios mais poderosos de comunicação, a mensagem que a igreja prega hoje em dia parece ser menos potente. A diferença é o Espírito Santo. Na igreja primitiva, os cristãos eram mais submissos ao poder do Espírito Santo. Na igreja primitiva, cada crente orava mais, buscava mais e se aproximava mais do Senhor por meio de uma vida de louvor e comunhão com o Espírito Santo. É tempo de restaurarmos o poder de Deus em nossa vida. É tempo de abrir lugar em nossa vida para que o Espírito Santo de Deus volte a agir poderosamente como agia na igreja primitiva. Quando falamos aqui sobre a necessidade de abrirmos lugar em nossa vida para que o Espírito Santo volte a ter primazia, para que o Espírito Santo volte a nos usar como usava os cristãos na igreja primitiva, isto não é apenas uma declaração individual, é uma observação coletiva. Para entendermos o problema, precisamos estudar a promessa de Atos capítulo 1, versículo 8, que citamos acima. E esta promessa apresenta dois princípios. Primeiro, a promessa é, por natureza, coletiva. O verbo recebereis está no plural. A promessa do poder é dada aos discípulos como grupo. A igreja recebeu certas promessas que pode reclamar como grupo, embora possamos ver a manifestação de poder em alguns pastores ou evangelistas individualmente. A igreja como um todo não está no presente manifestando o mesmo poder da igreja primitiva. O desafio à igreja será aumentado pelas forças de Satanás inerentes ao secularismo, ceticismo, comunismo e materialismo. Em resposta, a igreja deve atuar com um novo poder coletivo e creio que o fará. 2. A promessa é certa. Jesus não disse, talvez recebais poder. Não, ele foi categórico, recebereis poder. A certeza de Cristo no poder que a igreja manifestou após o Pentecostes não estava na capacidade, na coragem ou na vontade dos discípulos, mas na capacidade do Espírito Santo. O Espírito Santo podia tomar pessoas não dotadas e fazer com que os dons divinos fluíssem por seu intermédio. Podia tornar um apóstolo como Pedro, que numa só noite negou a Cristo 3 vezes, e fazê-lo erguer-se poderosamente diante de uma multidão de judeus procedentes de todo o Império Romano e potencialmente hostis. Revestido de coragem, Pedro proclamou o Evangelho de Jesus Cristo com grande clareza e poder. Cristo podia ter certeza por causa do Espírito Santo. Podemos contar com o mesmo Espírito Santo no fim da presente era para fazer guias espirituais do que agora chamamos pastores e evangelistas, de proclamadores proféticos e testemunhas vigorosas de leigos interessados.
Precisamos de poder para testemunhar. A promessa de Cristo em Atos capítulo 1, versículo 8, era definida: sereis minhas testemunhas. O dunamis de Deus não sugere apenas a intensidade da força, mas também a dinâmica do propósito. O poder que Cristo prometeu, martos no grego, transformaria os discípulos em testemunhas. A testemunha contém 3 aspectos básicos. A. Manter a palavra derivada de martos. Portanto, a palavra testemunha significa sacrifício. O Espírito Santo dá poder à igreja para que possa proclamar as boas novas de Jesus Cristo, mesmo que isso signifique grande sacrifício. Em verdade, nos países em que a igreja se sacrifica ao máximo, seu testemunho é muitíssimo poderoso. B. No grego clássico, a palavra significa uma pessoa que testemunha num julgamento. As testemunhas de maior credibilidade são as que conhecem de primeira mão determinado acontecimento. Se uma testemunha no tribunal meramente repete o que ouviu alguém dizer, seu depoimento é considerado testemunho auricular, o testemunho de ouvido, e é tido como inaceitável e eliminado dos registros da corte. O Espírito Santo concede poder à igreja para experimentar em primeira mão o esplendor e a glória de Cristo. Com isso, ela pode proclamar as boas novas do senhorio de Cristo como testemunha ocular. Este testemunho é, a um tempo, seguro e crível. C. A testemunha devia ser específica. Minhas testemunhas. Disse Jesus: o Espírito Santo deu à igreja poder para testemunhar as boas novas de Jesus Cristo. Ela não deve pregar nenhuma outra mensagem, conquanto o Evangelho tenha implicações sociais, políticas e econômicas. A mensagem fundamental da igreja tem de permanecer, que é Jesus Cristo e este crucificado. A vida de Paulo é um exemplo perfeito deste ponto. Os capítulos 17 e 18 de Atos revelam a história de 2 cidades, Atenas e Corinto. Atenas era um centro intelectual do mundo ocidental. Corinto era um poderoso centro industrial. Em Atenas, viajando sozinho, Paulo proclamou o Evangelho usando seu poder intelectual. Em Corinto, acompanhado por Timóteo, Silas, Áquila e Priscila, Paulo proclamou o Evangelho não só de forma racional, mas no poder do Espírito Santo. Em Atenas, a estada de Paulo foi breve. Em Corinto, ele permaneceu 6 meses. Não temos conhecimento de nenhum grande milagre ocorrido em Atenas. Em Corinto, a situação foi diferente. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Em Atenas, o relato bíblico não indica que se tivesse estabelecido uma igreja. Em Corinto, estabeleceu-se uma igreja forte e cheia de dons, embora mais tarde se dividisse em facções. Se a igreja quiser experimentar o crescimento dinâmico, se cada crente quiser ter um crescimento tremendo na sua vida espiritual, é preciso que reconheça como um corpo a promessa de Cristo. O desejo do Senhor é que a igreja proclame a mensagem com poder, de sorte que o mundo cético tenha um testemunho claro. Talvez o mundo inteiro não responda com fé, mas o mundo todo deve receber um testemunho claro antes do fim da presente era. Jesus Cristo nos escolheu com um propósito. O Deus Todo-Poderoso tem um plano em nossas vidas, e o propósito do Senhor para as nossas vidas é que estejamos submissos à direção do Espírito Santo em nosso interior e que nos dediquemos a ler e a conhecer a palavra de Deus, que sejamos submissos
a direção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que possamos superar as adversidades, as dificuldades, as tentações de esfriamento e que mesmo diante das lutas e provações possamos avançar em direção a tudo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Todo crente passa por luta interna. O espírito está sempre em luta contra a carne. E quando nos fortalecemos espiritualmente, reunimos energias para superar a carne que está sempre tentando derrubar-nos. Para isto, precisamos nos submeter ao poder do Espírito Santo, à direção do Espírito do Senhor. E a melhor forma de fazer isso é tirando bastante tempo para orarmos ao Deus Todo-Poderoso e nos submetermos à direção dele em nossas vidas. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração.